Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estúdio A3D. Hoje vamos ver o comando fillet e o comando chamfer da barra de ferramentas Modify. O comando fillet tem o seu atalho em letra F e ele serve para colocar um raio de curva em dois segmentos, ou simplesmente para unir segmentos. Vamos ver na prática como funciona isso. Então ele pede o primeiro objeto e depois o segundo objeto. Você vai clicar no primeiro objeto aqui e ao passar o mouse por cima do próximo objeto, ele já vai te dar a concordância dessa união. Então você pode verificar antes de clicar o que ele vai fazer. Então, clicando aqui, ele uniu esse pedaço com um raio pré-determinado aqui. Como eu faço para mudar esse raio? Vou apagar isso aqui. Ele criou um arco. Eu tenho que fazer uma concordância dessa linha com essa, com o raio de 1 metro. Simples. F, fillet, R para raio, digito 1, entra, seleciona, está pronto. Ele vai estender essa linha até a outra com um arco de raio 1. Simples, né? Quando as linhas são paralelas, olha que interessante. Se você der um fillet entre duas linhas paralelas, ele vai fazer essa concordância desse modo. Então você pode concordar para cá e concordar para o outro lado. O que mais? Aqui temos um retângulo, uma polyline, tá? Essa polyline você pode fazer o fillet em somente uma das arestas, uma por uma, ou todas de uma vez. Vamos ver como funciona. Se eu clicar em fillet, aqui ele já mostra para mim que o raio é 1. Eu posso clicar aqui, aqui, e ele fez o fillet somente nessa parte. Vou desfazer o comando. E agora eu vou falar para o fillet fazer pela polyline. Então, letra P, entra. E aqui, ele já aplica em todos os cantos possíveis. Se for um polígono de 7 lados, clico aqui e faço isso. Fillet, poligonal, pronto. Então ele vai criar aqui raios de 1 metro, todos eles. Uma outra coisa também que o fillet faz é unir dois objetos sem colocar o raio, ou seja, o raio 0. Então tem dois modos para fazer isso. Fillet R 0, que é o padrão que ele vem como 0, a primeira vez que você usar vai estar zerado esse raio. Você clica no primeiro ponto e no segundo, e ele simplesmente une um ao outro. Então, se eu fizer aqui a mesma coisa, eu posso fazer, isso é um arco, e isso é uma linha, normal. Fillet, aqui e aqui. Um outro modo, vou desfazer o comando, fillet, raio, de 5, daqui até aqui. Você está vendo que ele fala para Shift Select para aplicar o corner. Então eu vou apertar a tecla Shift e ele vira para canto. Então aqui você está aplicando o raio selecionado, com o Shift ele faz a junção sem aplicar o raio. Isso serve para todos. Então aqui, uma linha, fillet,
daqui até aqui, o que deu ali, ó? Fillet radius is too large, ou seja, ele é muito grande, os 5 metros é maior do que isso aqui. Então, ou eu diminuo o raio, ou eu vou aumentar isso, e agora eu consigo. Se eu colocar um raio que seja maior do que o objeto que eu estou querendo fazer o fillet, ele não vai fazer, obviamente. E para eu saber esse raio, se ele está grande o suficiente ou não, eu posso fazer assim, ó, fillet, raio, vamos dizer que eu já usei ele está em 25 metros. Eu vou clicar aqui, aqui não deu. No meio do comando, eu posso alterar o raio. Não preciso sair do comando para alterar o raio. Então, eu posso digitar um R e colocar 10 metros. Será que deu? Ainda não deu. Raio de 5. Agora deu. Mas eu quero um pouquinho mais. Raio de 6. Ou raio 1. Pronto, está feito. Note o que aconteceu aqui. Isso está no layer número 1. Foi criado um layer 1 e aqui é um layer 0. Quando você faz um fillet com layers diferentes, ele vai manter as mesmas propriedades do objeto, cada um com seu layer, e essa concordância ele vai fazer com o layer corrente, que é o layer que está selecionado aqui. Isso funciona para linhas. Olha que interessante agora. Isso aqui é uma polyline, isso aqui é uma outra polyline. Se eu fizer um fillet com polylines, olha que legal, ele vai transformar todas em um layer só. Porque uma polyline não pode ter 2 layers no mesmo segmento. Mas veja a diferença. Eu selecionei a linha 1 primeiro e depois a linha com layer 0. Se eu fizer o contrário, vou desfazer o comando, fillet, vou selecionar com layer 0 primeiro e depois com layer 1. Então, o primeiro selecionado vai ser aquele que vai tomar conta do seu objeto depois. E ele funciona para juntar um ou mais objetos. Você pode juntar uma polyline com uma linha e ela vai se transformar em polyline. Vou desenhar uma linha aqui e vou fazer um outro fillet. Daqui para cá, então isso aqui vai se juntando. Então você pode ir aumentando a sua polyline fazendo um fillet com ela. Tranquilo? Vamos ver uma aplicação prática agora. Eu vou fazer um terreno para começar o meu projeto. Então eu vou fazer um retângulo. Clico nesse ponto, dimensões de 10 por 25. Muito bem. Agora é um terreno de esquina. Então, esse raio aqui ele é um raio 9. Fillet, raio 9, clicou, clicou, pronto. Então está aqui o meu terreno de esquina. Fácil, né? Uma outra opção que a gente tem é a opção múltipla, que vocês notaram que quando você dá um fillet, seleciona e seleciona, ele encerra o comando. Se eu quiser fazer em mais de uma coisa, simples. Fillet raio 1, M para múltiplo, e agora fillet aqui, aqui, aqui. Enquanto você não der um Enter, ele vai continuar com o comando ativo. Muito bem, agora vamos para um comando chamfer. Ele vai fazer mais ou menos parecido com o fillet, só que ao invés de raio, ele vai fazer um chanfrado no seu objeto. Retângulo, dimensões de 5 por 5. Comando chamfer, aqui na barra de ferramentas Modify. O atalho para chamfer, CHA.
Então ele tem aqui, ó, distância 1 e distância 2. Ele está com 1 metro. O que ele vai fazer? Clica aqui, ele fez daqui a aqui 1 metro, daqui para cá 1 metro também. Ele fez um corte chanfrado no seu objeto. Pode ser objetos também em qualquer ângulo. Chamfer, clica aqui, ele fez isso. Funciona do mesmo jeito o Shift. Se eu clicar em Chamfer, no primeiro ponto com o Shift, ele faz a linha. Tá? E por que ele tem duas distâncias? Aqui eu peguei 1 e 1. Se eu fizer Chamfer, distância D. Primeira distância eu quero com 1 mesmo, e a segunda distância eu quero com ponto 20. O que vai acontecer? Para cá e para cá. Olha que legal. Ele pegou 1 metro na primeira distância e ponto 20 na segunda. E faz importância quando vocês clicam. Eu vou fazer uma outra linha aqui. Aqui ele fez 1 metro e aqui 20. Se você clicar na primeira linha, essa aqui, ele vai fazer o contrário. Chamfer, primeira linha essa, segunda linha essa. Tá vendo? Então a diferença de um e de outro vai depender da primeira linha que você clicar e da segunda. Quando as duas dimensões forem iguais, tanto faz, não tem diferença. Aqui você pode também fazer como polyline, do mesmo jeito do fillet. A distância a gente já viu. Aqui, ângulo. Ele pede primeiro o tamanho, 1 metro, e depois o ângulo, 20 graus. Eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. Então ele fez isso com 20 graus. Perfeito? Muito bem. Esse trim, se você escolher, o padrão vem por trim, se você escolher para no trim, ou seja, ele não vai cortar, ele vai fazer o chanfro sem corte. Como funciona isso? Clica aqui, fez o chanfro e continuou com a linha original. Isso funciona para o fillet também. Se eu fizer um fillet, aqui ó, fillet, raio de 1, daqui para cá, ele fez isso e continua a mesma linha. Se a linha fosse inteira, ele faz o fillet e deixa a linha original. Geralmente a gente usa o trim como corte. Não faz muito sentido, né? Então, aqui, cortou, tá tudo certo. Agora, a gente tem mais um comando aqui, que é o Blend Curves. Para que serve esse Blend Curves? Ele vai tentar unir dois objetos com uma curva, fazendo a concordância o mais próximo possível. Vamos ver como é que funciona isso. Se eu clicar aqui e aqui, olha que loucura, ele foi até onde conseguiu e chegou aqui. Eu vou fazer isso e fazer isso aqui, ó. Blend Curves. Clico nessa. Então, isso aqui não é um arco, muito menos um raio correto. Ele virou uma spline. A gente já viu aula sobre isso, tá? Então, ele faz uma curva de concordância do jeito que ele consegue, do jeito que ele acha melhor. Fillet, raio, ponto 5, seleciona. E agora aqui eu vou dar o Blend Curves. Clica aqui e clica aqui. Isso aqui não é muito bem uma curva. Só que a diferença é que no Blend Curves
essas duas linhas elas ficam do tamanho original. Ele só vai fazer o elemento daqui até lá e ele mantém a sua geometria original do mesmo tamanho. No caso do fillet, não. Eu vou fazer aqui uma linha de referência. Então a linha de referência sua, o objeto original, ele era até o tamanho dessa linha branca. Ele foi até lá para fazer a concordância. Então quando você usa o fillet, ele vai alterar o tamanho original até ele conseguir fazer essa amarração. Enquanto o Blend Curves não, ele mantém isso do mesmo tamanho. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e a gente segue para o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.